Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De acordo com a primeira leitura deste segundo domingo após Pentecostes, Romanos, nós nos alegramos, pois, em Deus, em Cristo, que nos justifica em uma nova esperança. A esperança daqueles que com fé depositam sua confiança em Deus, que nunca nos desampara. Mesmo diante das dificuldades, quando muitas vezes não conseguimos enxergar uma luz no final do túnel, através da fé, da esperança e do amor, nós podemos alcançar a luz de todas as luzes, que é o próprio Cristo Senhor. Em momentos como o que nós estamos vivendo, nesse cenário de medo, morte causado pela propagação do vírus da Covid-19, ainda mais agora que com a abertura dos shopping centers, academias, com a volta do transporte público, tudo isso contribuiu para elevar exponencialmente a curva do contágio e colocou o Brasil em segundo lugar, apenas atrás dos Estados Unidos. Para dificultar ainda mais a atual conjuntura, o governo brasileiro tem bloqueado as informações e mascarado os números de vítimas da Covid. São nesses momentos que nós precisamos manter a nossa fé, a esperança em Deus e olhar com solidariedade para aqueles que neste momento mais estão sofrendo. Eu gostaria de contar a história de São Basílio de Cesareia, que no final do século IV da era cristã, na cidade de Cesareia, hoje na Turquia, houve uma grande seca, e o que ocasionou uma enorme escassez de alimentos. Diante dessa situação, as pessoas mais pobres estavam passando fome e morrendo de doenças. Na época, São Basílio de Cesareia era o atual bispo da cidade, elevado à ordem de bispo. Vendo que a miséria e a fome recaía sobre os mais pobres, Basílio exortou os ricos proprietários de terras a abrirem os seus celeiros cheios de grão e compartilhar com os mais pobres. Então, feito isso, Basílio começa a sofrer retaliações pelos mais ricos, que evidentemente não queriam repartir o muito que já tinham. Algumas pessoas se sentiram comovidas por seus sermões e exortações e apelaram para a humanidade dentro de si e ajudaram Basílio a levantar fundos para construir uma cozinha comunitária e um local de descanso para as pessoas doentes. Que talvez tenha sido o primeiro hospital da história da humanidade e existe até hoje lá na Turquia. O que nós vivemos hoje não é diferente do que aconteceu no século IV. A pandemia pode levar até 14 milhões de pessoas no Brasil à pobreza extrema e no mundo é estimado que 527 milhões de pessoas atinjam a extrema pobreza. Os dados são de um estudo publicado pelo Instituto Mundial das Nações Unidas para a Pesquisa Econômica do Desenvolvimento. Novamente, assim como na época de Basílio, os mais ricos não estão preocupados com essas pessoas mais pobres. Assim como o rico empresário não está interessado se o seu funcionário está lá na linha de frente, trabalhando para não ser despedido,
trabalhando obrigado, porque precisa alimentar a família. Se ele vai contrair ou não o vírus da Covid-19, este empresário também não está preocupado. Ele também não se preocupa em despedir funcionários para que seus lucros milionários cresçam ainda mais, como tem acontecido com muitas empresas, como muitas empresas têm feito aqui no Brasil. O que importa para esse tipo de pessoa é apenas que os seus ganhos estejam acima de tudo, inclusive acima da vida. Jesus estava preocupado com as pessoas, com todas as pessoas, principalmente com as mais pobres e desvalidas. Saiu por toda Israel a curar e alimentar o corpo e o espírito. Sua mensagem é muito clara e nessas épocas soa ainda com maior responsabilidade para aqueles que desejam ser cristãos de verdade. A solidariedade precisa estar em alta nas nossas vidas e nossas ações e nossos gestos, porque senão não podemos nos auto-intitular verdadeiramente cristãos. Não podemos nos considerar seguidores de Jesus se realmente não realizamos em nossas vidas a sua palavra, se apenas nos deixamos levar por ações vazias que não se revertem em atos de amor para com aqueles que sofrem. Um pequeno ato de amor já é suficiente para começar a seguir o caminho de Jesus. Que o Senhor toque em nossos corações e nos faça olhar com amor e cuidado para quem está próximo de nós e necessita da nossa solidariedade.